Olá, pessoal, boa noite todo mundo que está entrando agora. Esse aqui é o último episódio do programa 40 Minutos sobre os 40. Quem não assistiu os outros três, deixa eu contar para vocês então. A gente falou primeiro sobre amor e sexo com a sexóloga Ana Canosa, depois a gente falou sobre transição de carreira na maturidade com a Ana Leone do Dinheiro com Atitude, e depois a gente falou com a Letícia Alminhana sobre espiritualidade na maturidade. Essas lives, assim, tá todo mundo comentando que tá legal, tá encaminhando para os outros. Então, assim, se vocês conhecem alguém que não pôde assistir, todas essas lives estão gravadas lá no YouTube da Primavera Editorial. É só checar lá e ver. Quem não assistiu hoje também, que vocês conhecem, quiserem indicar, é o mesmo link. Assim que acabar a live, no mesmo link, a live tá lá gravada no YouTube da Primavera Editorial. E quem é a Primavera Editorial? A Primavera Editorial tá fazendo esse programa, essa série com 4 episódios, como parte das ações de promoção do lançamento do meu livro, Quando o Futuro Chegou, Encontrei um Pentelho Branco, um livro que eu conto sobre a minha crise dos 40, e para entender esse processo todo que estava acontecendo comigo, eu falei com vários especialistas, e são esses especialistas que a gente está trazendo essas, na realidade, essas especialistas, que a gente está trazendo para estender a conversa além livro, para que você que lê o livro possa também conversar com essas profissionais que eu conversei. E onde você encontra esse livro? Ele está à venda na Primavera Editorial, é só entrar www.primaveraeditorial.com, não tem BR, tem lá para vender, e quem comprar até hoje leva um kit, leva um brinde, que é um brinde de bordado, e um cartaz também super modernoso, assim, para ser usado em casa. Um cartaz mais feminista, vamos dizer assim. Então, quem comprar hoje no site da Primavera Editorial, leva esse brinde. Tem para vender também na Amazon, tem cópias autografadas na Livraria Mandarina, lá de Pinheiros, tem para vender também na Martins Fontes, na Livraria da Vila, na Livraria Gato Sem Rabo, na Amazon, a gente tem versão e-book também. Então, quem quiser comprar já sabe onde que a gente encontra agora. E essas lives, assim, tem muita gente comentando comigo, nossa, como tá legal você tem trazido pessoas, assim, super de alto nível para fazer essa conversa sobre a mulher madura, né? E as pessoas têm pedido para eu continuar, então provavelmente eu vou continuar pelo meu Instagram, devo anunciar por lá, meu Instagram é pimenta.adriana, quem não me segue pode entrar, é aberto para poder seguir e saber o que vai acontecer, eu vou anunciar por ali. E hoje eu tenho, dentro dessas especialistas, eu tenho a doutora Miriam Valigora. A doutora Miriam Valigora não está aqui por acaso. Eu tenho uma história com a doutora Miriam Valigora. A doutora Miriam, ela fez o parto dos meus 2 sobrinhos. Foi assim que eu conheci. A minha cunhada falou, você tem que conhecer a doutora Miriam. E eu fui numa consulta com a minha cunhada conhecer a doutora Miriam. E aí, na época, eu morava nos Estados Unidos. Então, em alguns momentos, eu também recorri à doutora Miriam também como paciente. Também já indiquei para todo mundo. A doutora Miriam é aquela médica assim, que você vai lá com qualquer problema, ela vai ter sempre uma solução. Ela vai sempre saber o que fazer. E se ela não souber, ela vai te indicar um especialista maravilhoso para te ajudar. Até por isso que a doutora Miriam está aqui. Eu também falei com ela no livro. Doutora Miriam, boa noite. Obrigada, viu? Por conseguir. Muito obrigada por suas palavras, e eu queria primeiro te parabenizar por você ter se disposto a acessar esse tema, que é um tema maravilhoso, amplíssimo, com muita controvérsia em todas as áreas, socioeconômico, biológico, cultural, médico, e nada melhor do que dar um início como você fez, porque fica muito atraente, né, com um depoimento pessoal, e realmente é uma contribuição muito grande para nesse campo onde a gente precisa de todo tipo de ajuda para romper algumas barreiras que a gente vê, que a gente está vendo, né? E que a gente sempre viu, mas que hoje nos propomos a desafiar e superar. Eu não sei, enfim, eu queria te parabenizar e te agradecer pela oportunidade. Eu adoro o que eu faço, eu adoro falar sobre assim como você, né? Então é isso que eu acho que Essa vai é ser gostoso, ótima. né? Mas Você conta, tinha. doutora, conta um pouco sobre você, assim, a gente quer saber quem é você. Conta um pouco da tua experiência Ixi, e um pouco também, porque quando eu anunciei no Instagram que era uma uroginecologista, umas amigas mandaram, o que é uma uroginecologista? bloqueadinha. Ah, você tá ouvindo? Você dá uma bloqueada, né? Voltou. Doutora tá aí? Eu acho que ela travou mesmo. Vamos ver. Vamos esperar ela voltar. Bom, enquanto isso,
Quem tem pergunta Adriana, sobre... tinha dado Oi? uma congelada, tinha dado uma congelada e agora descongelou. Então, tanto que eu estava até tentando entrar aqui pelo celular, caso congele novamente. Mas, vamos lá, já vou sair Tá bom. de novo. Bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Ai, caramba, deixa eu sair daqui. Pronto, acho. Parece que sim. Vamos ver. Ó, eu me formei em medicina, estava procurando a especialidade que me apaixonasse. E na época em que eu estava me formando, eu fui muito rata de hospital, então eu estava já convidada para 3 residências, mas nenhuma delas era exatamente o que eu queria. Eu sabia que eu queria fazer uma área cirúrgica, apesar de eu ter uma formação muito eclética lá em casa, minha mãe era astróloga, eu frequentei uma clínica de antroposofia durante muito tempo, por interesse mesmo antes de entrar na faculdade. E a gente teve uma formação muito eclética, mas eu sabia que eu queria ser resolutiva, então eu quis fazer cirurgia geral. Comecei fazendo cirurgia geral no HC, onde eu me formei. Depois eu descobri essa especialidade, essa subespecialidade da gineco e da uro, que se chama uroginecologia. Não é o profissional que atende uro e gineco, não é isso. É uma subespecialidade que lida com os problemas todos ali da região genital da mulher, todos relativos ao assoalho pélvico, que envolvem a bexiga, o útero, vagina, reto, que estão todos intrinsecamente ligados. Então, a urogineco se propõe a tratar as incontinências, infecções e etc. Mas esse é o foco do universo feminino. O foco do universo feminino é a região genital, sua patologia. A gente está percebendo que a maior parte das patologias em ginecologia, se você fizer uma anamnese detalhada, Adriana, você vai perceber que envolve quase sempre, tudo começa ou tem a ver com uma questão afetiva, uma questão de relacionamento, uma questão, enfim. Na medicina, a gente, talvez a especialidade onde a gente mais vê que a medicina é uma ciência, sei lá, um termo, vou usar, holístico, é um termo integral, é uma ciência que integra o ser humano em todos os seus níveis, né? Na gineco, a gente comprova isso no dia a dia. Então, no dia a dia, sempre. Eu poderia aqui ficar a noite inteira contando, entre outras, uma das primeiras pacientes que eu fui entrevistar lá pelo 4º ano, 5º, a gente ainda estava tendo os primeiros ensaios de, né? E daí eu entro a gente estava na enfermaria da gineco, e enfermaria, ficavam vários pacientes, já era uma enfermaria de doentes, naquela época não era muito separado, mas eram doentes mais graves, oncológicas, etc. Aí eu sentei do lado da primeira paciente, perguntei, então, me apresentei, o que acontece com a senhora? Então, 5 anos atrás, eu descobri que meu marido tinha uma outra família. Ela começou a contar sobre a doença ginecológica dela a partir daí, entendeu? E assim ia. Ela depois acabava fazendo o link, né? E daí, 2 anos depois, eu comecei com sangramento, tchu. Tá bom, tirei a história da primeira, fui lá para a segunda, cada um ia entrevistar 2, 3 pacientes. Sento do lado dela. Gente! O que está acontecendo com a senhora? Então, 6 meses atrás, tocou a campainha, eu fui atender e era uma moça falando que era filha do meu marido. E assim por diante. Então, eu, como já procurava mesmo uma coisa bem abrangente, porque eu entendo que nenhuma doença, nenhuma queixa que leve o paciente, uma pessoa a sair do seu conforto e procurar uma ajuda de um médico ou, né, uma ajuda. Não é uma coisa isolada, é algo que está incomodando a pessoa, e você tem que... A melhor maneira de resolver é resolvendo integralmente, né? Não adianta, um corrimento, tá bom, você trata, daqui a pouco ela volta com outra coisa, assim, eventualmente, né? Lógico que lógico que um dedo quebrado é um dedo quebrado, mas de repente a pessoa que quebra um dedo, depois quebra uma perna, depois quebra o dente, você tem que ver o que está acontecendo com a pessoa. Até isso, quando você estuda algumas, ou lê, eu sou muito curiosa, né? Ler sobre algumas áreas alternativas, até
os acidentes têm a ver com a psique da pessoa. Não, assim, tem a ver com a psique. Uma pessoa que está bem, que está equilibrada, que está sem questões mal resolvidas, ela tem menos risco de sofrer acidente. E muitos acidentes não são tão acidentes assim, né? Quase que provoca, enfim, é um campo muito amplo. Se a gente entrar nisso agora da psicossomática e da medicina integrativa e holística, a gente vai ficar aqui até... Não, mas foi muito interessante você começar também trazendo isso. Por quê? Porque é importante que a mulher veja, assim, o que a gente vai trazer de assunto hoje? É o olhar para a mulher de forma integral. A gente não vai ter uma conversa só, olha, a menopausa é isso, os hormônios vão caindo, tal. Não é esse tipo de conversa que a gente vai ter. A gente vai ter esse olhar para a mulher integral. E a minha primeira pergunta que eu queria fazer é assim, olha, quando a gente chega nessa fase de 40 e de 50, e de novo eu trago uma experiência, eu senti muitas mudanças no meu corpo. Olha, apareceu um mioma, eu comecei a ter osteoporose, agora eu tenho artrose, eu tenho umas coisinhas assim que já me incomodam. Eu não tinha há 10, 5, 7 anos, eu tenho agora. Então, do ponto de vista da mulher como um todo, então, além dessa visão mais ginecológica mesmo, o que acontece? Quais são as mudanças que acontecem dos 40 aos 49? Que fase que a gente está, né, na vida agora? Adriana, uma coisa que me chamou a atenção no seu depoimento foi que você assinalou muito a idade dos 40. 40 é meio que um mito, viu? Porque, na realidade, a menopausa da mulher brasileira, a menopausa, né? Ela é definida como algo em torno de 47, 48 até 56 anos. O que é diferente do climatério, né? Porque, assim, veja bem, a partir do momento em que a gente nasce, a gente está começando a envelhecer e está se encaminhando para a morte. Então, veja bem, é uma transformação contínua. É uma transformação contínua. E fisiologicamente falando, a gente considera que a maioria das mulheres vai ovular regularmente ou vai ter uma integridade, né, hormonal ideal até alguns consideram que 30, outros com 35, enfim. Mas o fato é que a partir dos 30 e poucos anos, a gente já, em princípio, sob o ponto de vista fisiológico, já não teria a condição ideal que tem aos 18 anos sob o ponto de vista hormonal. Por isso que quem trabalha em fertilidade defende muito fortemente que para filhos, quanto mais cedo, melhor. Porque você vai ter menos trabalho para engravidar, a ovulação acontece até todo dia, fora de dia, no dia certo, no dia errado, e depois, à medida em que o tempo passa, vai havendo um declínio paulatino da produção hormonal dos ovários. Vamos tentar deixar mais simples para gastar mais tempo para outras coisas, enfim, além da parte médica e biológica. Os ovários vão produzindo pouco a pouco, cada vez menos, até que, quando eles cessam praticamente de produzir estrogênio, então aí é o que a gente chama de menopausa, que é quando você para de menstruar. Mas são muitos, é uma transformação paulatina que começa lá pelos 30, 35 anos, 35, vamos dizer, que muitas mulheres sentem de uma maneira, algumas mais, outras menos. Então, sob o ponto de vista médico, tem mulheres que, ao parar de menstruar, ao terem sua menopausa, vão ter muitos sintomas. Eu tive uma repórter que uma vez sentou na minha frente e falou assim, olha, é o seguinte, eu não quero saber se faz mal, se vai me dar câncer, se não vai. Eu começo uma reportagem, ela tinha o cabelo curtinho, né? E meu cabelo está todo bonitinho. No meio da reportagem, eu estou escorrendo, meu cabelo grudou na cabeça, eu não consigo, não dá para continuar. Você me dá qualquer coisa para resolver esse problema. Ou seja, cada um traduz da sua maneira. E tem mulheres que passam pela menopausa sem sintomas. A gente acompanha, faz uma avaliação. Não está tendo evidência de um declínio físico, de nenhum comprometimento físico, como uma perda acentuada de massa óssea, como alterações de colesterol e etc. E a gente todo mundo não é obrigado a tratar. Veja bem, aí é uma outra Esse é um bom ponto, né? Isso é um bom ponto, porque teve algumas pesquisas no passado falaram que tratamento hormonal dava câncer, então se dividiu meio que a comunidade médica na época, uns contra e outros a favor, uma coisa assim, né? Agora eu faço questão de falar, então vamos lá. O que aconteceu conosco nos últimos 100 anos?
Olha, então, como eu disse, eu tive uma formação muito eclética. Eu respeito todas as medicinas, eu acho que todas elas são complementares e contribuindo para o bem-estar e para a saúde, então são todas válidas. Entretanto, nós aqui no Ocidente, pelo nosso próprio modo de ser, nós abraçamos a medicina alopática. Essa medicina tecnológica, farmacêutica, alopática, medicamentosa, ela e científica, permitiu que nós triplicássemos nossa expectativa de vida. Você vai ler lá os livros de Machado de Assis, mulher com 35, era balzaquiana, chamada de balzaquiana. 40 anos, então, estava em casa no tacho de goiabada, tá? Então, hoje eu tenho paciente de 64 anos vivendo o grande amor da sua vida, namorando e vivendo o grande amor da sua vida. Então, isso é o quê? Invenção nossa? Não. A medicina e a tecnologia permitiram isso. Nós vamos viver até próximo dos 100 anos, provavelmente, e nossos filhos vão viver mais do que isso. Então, isso é um fato. Agora, o nosso organismo, ele não foi feito nem para passar pela menopausa, Adriana. Por quê? Porque lá, quando você vai ver lá as ruínas, coisas, como é que chama? Os fósseis, etc., você verifica que os homens morriam em torno de 23 anos, brigando com dinossauros, sei lá eu, entre si, as mulheres em torno dos 30, e dos 12 aos 30 tinham lá seus 18, 20 filhos. Nem menstruava, então. Não menstruava, porque com 11, 12 anos, nas tribos, a mulher já começava a liberar feromônios, já como precisava sobreviver, então se procriava, ponto final, não tinha mais nada para fazer, era procriar para defender e perpetuar a espécie. E as mulheres morriam antes dos 30. Morriam, gente. E o que acontece agora? Tem muita mulher que está casando com 35, começando a ter filho com 35, entendeu? Então, isso é fruto da medicina, da tecnologia e das pesquisas e da ciência, que por mais incompleta e imperfeita que seja a nossa medicina alopática, ela deu conta disso até hoje, de tratar a maior parte das doenças que nos acometem e vamos que vamos. Então, as outras medicinas são ótimas, complementares, mas por enquanto nós aqui no Ocidente, embora a gente cada vez mais a gente esteja abrindo, né, nossos horizontes, incorporando. Hoje todo mundo sabe que você meditar faz bem para a saúde. Uhum. Você usa a acupuntura em várias patologias com muito sucesso e assim por diante. Mas, enfim. Então, quando a gente triplicou aí a nossa expectativa de vida, o nosso corpinho vai demorar algum tempo ainda para se adaptar a isso, e aí ocorrem as degenerações, natural. E a gente vai lá e diagnostica precocemente, fazendo check-up anual, e trata. Se você tem... Então, o que é o maior risco de câncer que nós temos com essa longa vida que temos pela frente, já e pela frente? É a idade. É a idade. De longe, o maior risco de câncer que nós temos, assim como de outras doenças, é a idade. Todos os outros riscos, quando você compara com a idade, eles são menores, eles têm menor impacto. Entretanto, eu posso mexer na idade? Por enquanto, não posso. Não. Então, quando você vê um trabalho científico lá, você vai ver fatores de risco para câncer de mama. Você vai ver todos aqueles que eu posso modificar. Porque eu não vou ficar perdendo tempo e falar assim, a mulher de 60, de 55 tem mais risco que a de 18, porque eu não tenho como mudar isso. A mulher de 55, ela vai ter 55 anos, você entende? Então, eu vou tentar interferir naqueles fatores que eu posso mudar. E é esses que ficam em evidência. Então, se usou hormônio, se não usou, se usou muito corante, se não usou, se comeu muitos gorduros, muitos laticínios, tem muitos fatores de risco. Então, aqueles nos quais eu posso interferir, eles ficam sendo foco, mas a gente não pode esquecer que para a maioria dos tipos de cânceres, a idade é o maior fator de risco. Isso a gente, por enquanto, não tem como mexer. Então, mais uma vez, lembrar, menopausa ou não menopausa, tem que fazer um check-up anual para ser... Desculpa. Você não vai ser preventivo, mas você vai diagnosticar precocemente. E, uma vez diagnosticado precocemente, hoje a maioria das doenças você consegue interferir e tratar. Bom, mas, então, essa história de que o hormônio dá câncer, aí eu gosto sempre de falar o seguinte. Se você tem um câncer, você trata. Se a tua tireoide para de funcionar,
Teu pâncreas para de funcionar, tem um diabetes, você trata. Enfim, por que seu ovário para de funcionar, seus ovários param de funcionar e você não trata? Machismo. Existe um preconceito aí também, assim, além dessa coisa de pesquisa, tem também, não tem? Tem, preconceito. Preconceito porque é assim, né, gente? Nós estamos nessa sociedade que nós temos, o bonito é o bonito é o jovem, então sai da frente, sabe? Vai lá fazer pudim. Existe essa mentalidade, e tem muitas mulheres que também aceitam essa mentalidade e mais ou menos agem de acordo com ela. Eu não sou a favor. Veja bem, eu acho que cada pessoa deve poder viver no seu melhor. Então, eu sou contra os preconceitos que impedem a pessoa de se manifestar no seu melhor. Muitas mulheres vão começar uma carreira com 40, 45, 50 anos. Aí, o que pode impedir ela? Você vai falar assim, porque ela tem menos vida pela frente? Não sei se ela vai viver mais 40, mais 50 anos, uai. Não se sabe nem mais se é a meia-idade ou se tem mais ainda, muito mais do que essa meia-idade pela frente. Acho que a questão é a qualidade de vida, né? O quanto de qualidade de vida a gente escolhe ter a partir de agora, né? Então, aí você tocou num ponto muito importante, que é para não. Como a gente tem hoje um tempo limitado, a gente pode até planejar outras conversas, eu vou tentar falar algumas coisas que são muito importantes. Então, como eu disse, nem toda mulher que entra na menopausa vai ter sintomas, calor, ondas de calor, dores, mau humor, etc. E vagina seca, problemas de relacionamento, síndrome urogenital, com incontinência, frequência, urgência miccional, enfim, nem todas. Mas tem solução para todos os sintomas hoje, e não faz sentido uma mulher sofrer em silêncio, sofrer calada, sem procurar ajuda e sem receber ajuda para os sintomas dela, porque a gente escuta muito de médicos que não conseguem superar o seu preconceito, a sua formação. Não, mas isso é assim mesmo, vai melhorar, sabe? Não, isso é assim mesmo. Ou nem acessam o tema, às vezes é o médico que acompanhou a paciente a vida toda, que conhece o marido, que não quer entrar em detalhes de como está a vida sexual deles, porque pode ser constrangedor muito mais para o marido do que para a mulher. Então, às vezes, vai o casal junto. Oi, doutor, como vai? Seu José, como é que vão os negócios? Como é que vai os bois? Como é que vai o cachorro? Não sei o quê. Não vai perguntar. Você, e aí? Como é que está? Vocês estão tendo relação normal? E se perguntar, vão mentir. Não, tá tudo bem, doutor. Tá bom. Então, mas é natural, até né? O paciente às vezes mente também por vergonha, né? Todo mundo que tem essa liberdade e essa vontade de se expor, às vezes a pessoa se sente mesmo exposta, não consegue. Com razão, lógico, e isso tem que ser respeitado. Então, no interrogatório perimenopausa, o que o médico tem que fazer? Ele tem que tentar deixar a paciente à vontade e ser acolhedor para que ela coloque tudo que ela. Todas as demandas dela à vontade. Isso às vezes demora, mesmo eu tenho pacientes que vão 3, 4, 5, 6, só lá para X consulta é que vai abrir o jogo e falar sobre algo que incomoda e que ela se sente constrangida, né? Assim como a gente recebe pacientes que falam assim, olha, eu vim aqui porque eu precisava falar sobre um assunto que eu nunca consegui falar com o meu médico. Isso acontece, né? Isso pode acontecer, né? Agora, você sabe que você comentou essa coisa dessa, falou, olha, tem mulher que vai ter vários sintomas, tem mulher que não vai ter sintoma nenhum, depende muito da mulher mesmo, né? Então, eu primeiro queria saber se há alguns elementos que indiquem, né, que tipo de mulher vai estar mais propensa a isso ou não, a primeira pergunta. E a segunda, tem um comentário que fizeram, a Thaís Lira fez um comentário, ela falou assim, eu tô no climatério e sinto que vivo uma TPM eterna, medo de perder meu ré primário. Então, assim, acho que primeiro é legal a gente também falar o que é o climatério, para quem não sabe, né? E se ele traz esses sintomas que a Thaís está relatando. Ué, gente, vocês lembram de quando vocês eram menininhas, lá, 11, 12 anos, andando de bicicleta, brincando de boneca, e de repente você começou a ficar na frente do espelho, ai, meu cabelo, ai, meu nariz, ai, minha pele, ai, olha aquele gatinho. É a mesma coisa, você não era uma bomba ao entrar na adolescência? Agora, também, todas as alterações hormonais, elas têm ação sobre a psique da mulher. Então, agora, nem todas, a gente não é obrigado volto a dizer, não é obrigado a sofrer. Você tem ajuda
Você não precisa passar por isso, achar. Teria tantas histórias para contar, mas enfim, qual que é o papel do médico? O papel do médico é identificar fisiologicamente como é que você está, dosagens hormonais, ver risco, mama, mamografia, se você está na idade, etc., vigiar o endométrio e identificar o que está te incomodando para oferecer as soluções, né? Ah, só tem hormonioterapia? Veja bem, para diminuição de hormônio, você tenta repor hormônio, mas isso é um assunto longo. Tá? Aí você vai falar assim, mas é artificial. Porque o outro me ofereceu hormônio bioidêntico, que é um tema proibido hoje. Por quê? Porque até um tempo atrás a gente usava hormônios, não havia tecnologia para sintetizar as moléculas idênticas ou muito próximas àquelas que a gente deixou de produzir. Hoje, praticamente, todo hormônio que você compra, estradiol, ou compra, ou manda formular, ou etc., são moléculas praticamente idênticas às que você está deixando de produzir. Então, não tem isso. Artificial, tão artificial quanto tratar uma tireoide que deixou de funcionar. Tratado adequadamente. Tudo uma questão de ponto de vista, né? Tudo uma questão de ponto de vista, né? Questão de ponto de vista. Lógico que é um assunto enorme, polêmico, longo. Por exemplo, se você tem um cardiologista na sua frente, ele recebe o infarto, o AVC. Então, ele vai ter a ideia, ele tem essa visão dele. Então, para ele, como pode acontecer, de uma mulher teve um AVC, ela estava usando hormônio, então, para ele, só tem isso. Ele deixa de ver aqueles milhões de mulheres que se beneficiam da reposição. São visões que têm que ser compartilhadas, né? Para a gente ver risco-benefício, é analisado mulher a mulher, né? É muito individualizado. Tratar ou não tratar menopausa é muito individualizado. E é uma decisão daquelas que a gente chama compartilhado com a mulher. Você tem que expor. Se ela é de uma família de alto risco para câncer de mama, é uma situação X. Se ela tem questões de endométrio, é uma outra questão, tem detalhes da reposição hormonal, né? Mas seguramente você não é obrigada a sofrer e nem veja bem, e nem deixar de viver na sua plenitude. Tem um caso muito assim, e mesmo eu às vezes recebo essa pergunta: eu tenho uma irmã que teve câncer de mama, isso, aquilo, etc., tem um risco relativo com estrogênio, ou não quero tomar nada, não quero passar nada, o que eu faço? Assim mesmo, você não é obrigada a sofrer e tem alternativas. Uma coisa que é muito importante prestar atenção é para o risco de atrofia genital. Então, nem todo mundo quer fazer reposição hormonal ou precisa. Só que, às vezes, se distrai da região genital. E o que acontece com a vagina da mulher sem hormônio? É aí que entra uma coisa muito importante, que é onde entra a interface com a uroginecologia. É aquela mulher que começa a ter mais sintomas urinários, pode ter cistite, sintomas tipo cistite, que não é bacteriana, pode ter maior incidência de cistite bacteriana. E por quê? Porque diminui a defesa local, pode ter uma atrofia progressiva da mucosa que dificulta a relação. Aí um dia tem dor, outro dia tem desconforto, outro dia sangra, aí o marido também não quer incomodar, e muitos casais, às vezes, se afastam por falta de esclarecimento de tratamento. A coisa mais fácil é recuperar o trofismo da vagina. É só usar um estrogênio local, a vagina recupera o seu trofismo e a mulher recupera a sua capacidade de se relacionar caso ela queira, entendeu? Mais ainda, mesmo que ela não esteja se relacionando, mesmo que ela não tenha interesse em se relacionar, sexo é foro íntimo, cada um que sabe, tem casais de todas as maneiras, né? Não precisamos nem entrar nesse campo, mas tem um detalhe. Se você deixa a atrofia genital prosseguir, você vai correr o risco de ter um negócio que se chama síndrome urogenital, que é isso tudo que eu descrevi, com maior risco de infecções, de cistite. E vamos lembrar o seguinte: a mulher que atravessou a menopausa sem ter nenhum evento cardiovascular, que passou por aqueles anos de maior risco de câncer de mama, que tá bem, passou lá, chegou lá nos seus 60 e tralalá, 70, aí ela vai para os 80, do que ela vai morrer? De infecção urinária silenciosa. Por quê? Porque a primeira... É mesmo?
enorme incidência, enorme, entre velhinhas acamadas, entre mulheres com uma idade avançada. Por quê? Porque a primeira cistite, infecção urinária que você tem na vida, você corre para o pronto-socorro. A segunda, a terceira, você já liga para o seu médico e fala, me dá aquele, posso tomar aquele remedinho que o senhor me deu? A senhora me deu? Senhora, né? E depois, mais lá para frente, muitas vezes, ela não se dá conta de que está com uma colonização e que está com uma infecção, e aí pode se transformar numa septicemia e morrer. Então, é muito importante... É sem sintoma, é assintomático, né? Como? É aquela infecção assintomática, né, doutora? Que ela tá com infecção, mas não sente, né? Então, tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado. E assim, é muito importante vigiar, é muito importante que as mulheres superem esse preconceito, porque muitas mulheres têm vergonha também. Elas têm vergonha, têm medo e vergonha da menopausa, porque a menopausa assinala, afinal, gente, vamos lá. Agora eu vou entrar num outro assunto que eu adoro. Qual é o principal problema? O problema é que Freud era homem, porque se Freud fosse Freuda ou Frida, ele não ia falar que as mulheres têm inveja, têm inveja do pênis. Ele ia falar que os homens têm inveja da maternidade. Os homens têm inveja desse enorme poder que a gente tem de gerar uma nova vida dentro do nosso organismo. Não existe poder maior do que esse, né? Então, se Freud fosse Frida, a história da psicanálise seria outra, e talvez as mulheres ocupassem um espaço diferente na nossa sociedade, que nós vamos acabar chegando lá, né, nesse equilíbrio que todos almejam entre os sexos todos, que todos possam ter direitos iguais de se manifestar na sua plenitude, né? Mas, enfim, então, e aí o que acontece? A menopausa assinala, de certa forma, o fim desse seu momento de vida onde você podia procriar naturalmente. Tudo bem, você pode ter filho com 60 anos, quimicamente, mas não é lá muito fácil, tá? Não é o natural. Você teve toda uma oportunidade aí dos 12 até, digamos, quase 40 para ter filho, não quis ter ou não rolou, depois você entrou numa outra fase. Mas veja bem, aí a gente vai falar disso hoje, doutora, que tem perguntas aqui, tem pessoas querendo saber dessa história ainda, viu? Depois dos 40. A gente vai falar disso também. Mas vamos lá, continua, desculpa. Só para um parênteses. A maternidade ela é um grande poder que a mulher tem, né? Ela tem anos para exercer a maternidade e realmente a menopausa assinala, né? O final de um período onde você pode procriar naturalmente. E isso deixa todo mundo triste, por que não? Assim como deixa triste você saber que você não tem mais 30 anos e que você, aos 60, 70, você está mais perto de um desenlace final, porque essa é a vida que nós conhecemos e todo mundo tem um pouquinho de medo, né? A maioria tem, mas tem muitos livros muito bacanas, tem algumas autoras muito legais que vale a pena a gente ler, estudar sobre a morte, que, enfim, é outro tema, né? Mas, enfim, então, lógico, você tem lá 40, 50 anos, é a constatação de que o tempo está passando, né? Você está ficando não mais nova, e tudo isso é um desafio para a gente enfrentar e não deixar que isso te impeça de continuar vivendo feliz, entendeu? Porque é o fato, a partir do primeiro dia de vida você está envelhecendo. Só que esses momentos, eles assinalam, né? São pontos onde você São aquelas fases da vida que tem os turning points, né? São os turning points, né? Agora, antes desse período aí, doutora, que tem algumas perguntas que as pessoas estão querendo saber mesmo sobre o climatério ainda. Olha uma pergunta aqui, a Eliane Nunes. Doutora, na sua experiência, quais os maiores gatilhos psicomáticos que levam à endometriose? Tenho 48 anos e ciclo absolutamente normal. Significa que nem cheguei no climatério? O que é o climatério? Antes dessa menopausa, o que é o climatério exatamente? Eliane, aqui tem muita pergunta junto, né? Gatilho psicossomático, endometriose. Eu vou tentar responder. Tá. Climatério são aquelas. Climatério primeiro. Climatério é um momento onde os seus hormônios eles não estão mais regulares como eram. Pronto. Eles podem oscilar. E isso influi
no seu estado de espírito, nos seus humores, e A dependendo, Thaís falou que né? estava com TPM, a Thaís falou ali, eu tenho TPM, então tem a ver com climatério também. Depois, o menstrual, o pré-menstrual, não tem mais, fica tudo meio que irregular, entendeu? E você tem que ter muita paz de espírito e muita autoeducação para aprender como se comportar. E aí eu vou dizer dois aspectos que são muito, muito, muito importantes, que assim, a medicina, quanto mais mexe e quanto mais evolui, mais a gente confirma esses dois aspectos que eu vou falar para vocês, que já desde a época de Maimônides, que era um sábio aí da antiguidade, já está lá nos livrinhos dele, nos escritos dele, que é o seguinte: a gente tem que cuidar da alimentação e da atividade. Aí você vai falar assim, não vou começar a correr maratona agora com 50 anos? Não é isso, não. Atividade é atividade física, você não deve ser sedentário. Se você pensar que o natural não é a gente ficar sentado e o prato pular na sua frente. Lembra que 60, 50, 60 anos, minha avó, domingo, ia atrás da galinha no galinheiro e matava a galinha, depenava ela para fazer para o almoço. Né? Ia lá na quitanda pegar as verduras, o outro ia lá não sei aonde pegar o leite. Então, hoje a gente tem tudo. Era trabalhoso. Hoje você não precisa nem sair da sua mesa. Você pede aqui, o cara vai entregar quase pôr na sua boca. Quer dizer, nós temos um risco de um altíssimo sedentarismo. De a gente nascer sentado num computador e morrer sentado na frente do computador. Então, tem que estar ligado, você tem que ser ativo, você não pede, vai buscar o copo d'água. Se possível, vai a pé para onde der para ir a pé. São Paulo é uma cidade pouco amigável para andar a pé, na maior parte dos. Mas, enfim, tem que tentar fazer aquilo que der para não ser. Possível, E se for ir para uma academia, vai para academia mesmo. Se for ir para academia, vai para academia. Se for baixar um aplicativo, faz em casa. Se for ter personal, se for ir até a esquina, o que você quiser para ser ativo. Atividade é atividade física, atividade social, não se isolar, e atividade intelectual, aquilo que você puder, que estiver ao seu alcance. Ler sobre um assunto novo, tentar aprender uma língua nova, até mesmo aprender a fazer crochê, tricô, por que não, né? Uma habilidade nova, né? Claro. E, então, é ser ativo em todos os setores da sua integridade e é comer pouco. Aí muita gente pergunta assim, como que eu tenho que me alimentar? Tem sim, tem dieta, você vai encontrar livros e publicações sobre a dieta ideal para a menopausa. Olha, na minha opinião, tem muita coisa interessante, mas o que existe de conceito por trás disso é que, tirando ali a época onde você está estruturando o seu corpo, na infância, na adolescência, e na adolescência é importante tomar cuidado também. Depois, para manter o trofismo, a gente precisa se exercitar dentro do que cada um interpretar como atividade física e comer pouco. Não importa se é carne vermelha, amarela, roxa, tem lá algumas coisas que são menos boas, outras melhores, mas se você comer pouco, se você tomar o cuidado de sair da mesa com um pouquinho do seu apetite por satisfazer, você vai estar fazendo o melhor que você pode pela sua saúde em longos anos que você possivelmente tem pela frente a partir dos 50. Então, o aumento de peso ele prejudica muito, né, doutora? O aumento de peso, o sobrepeso, ele prejudica muito. O aumento de peso é ruim para tudo, gente. Eu lamento, é gostoso comer, é social. Tem que ter a consciência e o equilíbrio de comer pouco. Esses dias, por acaso, sábado, teve no programa à noite, Ney Matogrosso. Ney Matogrosso está com 80 anos. Com o rostinho que ele sempre teve, com a vivacidade e agilidade que ele sempre teve. Está magrinho, mas... Aí alguém perguntou para ele, né? Qual é o seu segredo? Ele falou assim, olha... Eu tenho o seguinte,
A partir dos 50 anos, eu me liguei e eu como pouco. Eu como pouco. Eu gosto de sair da mesa leve. Eu E o que mais? Eu levanto peso, mas veja bem, eu não levanto peso para ficar fibradinho, bonitinho, não. Eu levanto pesos para manter meus músculos tróficos, não deixar eles perderem massa. E ele falou dois dos grandes segredos mesmo. Tudo bem, é legal um pouco de aeróbica, mas também ninguém que nunca correu vai sair correndo meia maratona por aí, não Claro. vai. Então, Caminhar já cada ajuda um. muito também, né? Exatamente. Então, tem várias regrinhas, tipo X minutos, X vezes por semana, não importa. O que importa é você ter essa noção e começar, não se deixar ficar sedentária, não deixar os seus humores variarem a ponto de interferirem nos seus relacionamentos. Não pode, gente. Vai e procura ajuda, procura tratar. Não é natural você viver, respondendo aquela primeira pergunta, num estado de síndrome contínuo. Não é natural, é doença, tem tratamento. Não é. Vou contar um pouquinho mais que é muito interessante. A paciente sentou na minha frente e ela estava perimenopausa, ela estava climatérica, tá, Adriana? Climatérica, assim, ela tinha, já estava variando, ela já não estava com a menstruação, 2 meses não menstruava, aí menstruava um montão fora de dia, aí ficava de mau humor, aí tinha dor de cabeça, batedeira, calor, nada estava bom, um horror. Aí, nessas condições, ela sentou na minha frente, fizemos uma avaliação e eu falei, olha, você está climatérica, e isso tem tratamento, né? Você não tem risco familiar, pessoal, de tromboembolismo, de câncer, nada mais assim, né? Muito importante. E vamos lá, e dei para ela a minha sugestão de tratamento. Ela tinha um casamento legal, ela gostava muito do marido, o marido também amava, aquela coisa. Expliquei, né? Falei, agora volta aqui daqui a X tempo para a gente reavaliar, qualquer dúvida é só ligar. Aí a mulher sumiu. Ela sumiu. 2 anos depois, ela aparece na minha marca novamente consulta, 2 mais, talvez 3, não lembro agora. Eu sei que foi um tempo depois e me aparece completamente transformada, Diana, com uns 20 quilos a mais, cabelo mal cuidado, toda ela era linda, uma mulher linda, né? Chegou toda mal cuidada, toda deprimida. Eu falei, o que aconteceu? Doutora, aconteceu que o meu marido um dia chegou para mim e falou, olha, eu tô novo, eu gosto de sexo e eu gosto muito de você, mas se você não quer mais transar comigo, eu vou procurar alguém que queira. E foi embora. E foi embora. Ele está errado? Ele foi honesto, né? Ele foi honesto. E ela estava desconsolada, porque eu falei, mas por que você não tratou? Sei lá, fiquei com medo, mas por que você não voltou aqui para conversar? Como assim? Ficou com medo e simplesmente não tratou? Sabe? A gente se sente, né? Eu senti assim, sabe, que eu perdi a paciente quando eu poderia ter. Eu tentei, né? Tentei. Mas você vê, às vezes a pessoa não consegue superar os seus próprios preconceitos consigo mesma. Quanta coisa que não está envolvida nessa história de que eu estou ficando velha, eu parei de menstruar, agora eu vou ter que tomar um hormônio artificial para voltar a ser eu mesma. As pessoas se revoltam. É natural, é natural. A Então, gente ouve muito mesmo. Inclusive, a a pessoa... Michelle, ela colocou aqui, ó, doutora, se tivesse uma varinha mágica para derrubar algum tabu ou preconceito da sociedade que atrapalhe o tratamento da menopausa, qual você eliminaria? Eu vou falar uma coisa. Eu vou dizer o que eu faria. Eu faria o possível para as mulheres serem as primeiras a não terem preconceito. As primeiras a não terem o preconceito com elas mesmas, a vergonha que muitas mostram de não, tá tudo bem, entendeu? Não é vergonha, gente, não é vergonha envelhecer. São os grandes preconceitos da sociedade. Vai me dizer que não tem preconceito contra velho? Sai da frente, velho. Deixa que o mundo Agora, é do jovem. doutora, assim, e quem, por exemplo, que a gente está falando também de quem tem acesso a tratamento, né? Agora quem tá, a Suzane até comenta aqui, olha, para amenizar os sintomas, né? Existem caminhos economicamente acessíveis, muitas mulheres das classes C e D, entre tantos desafios socioeconômicos, nem imaginam como cuidar de si mesmas nesse período.
Esse é o papel do médico na rede pública, né? Mas você encontra muitos e muitos núcleos de excelência na saúde pública, O viu, Pérola gente? Byton, né? O Pérola Byton é O um, nosso né? SUS, o pessoal, o brasileiro é aquele cara que se vira-lata, né? O vira-lata e todo mundo, os Estados Unidos é Sharpei, a Europa é galgo, sabe? Todo mundo é de raça e a gente é vira-lata. Veja bem, nós temos muita coisa boa. O Brasil é um país enorme. Olha, essa população é muito difícil que dá tudo para todo mundo ao mesmo tempo e que todos tenham acesso a tudo. Mas eu acho que, em que pese toda a nossa maravilhosa política, né? Em que Olha, pese eu acho que com a pandemia a gente também teve uma noção um pouco melhor do que o SUS. A gente sabe que, claro que o tratamento não é igual, nunca vai ser, o acesso é outro, mas existe, né, oferta. Não é como o muitos SUS, países que não existem gratuitos, o né? nosso SUS mandou muito bem e está mandando muito bem. Tem muita corrupção no Brasil, tem muita gente que não é séria, etc, etc, mas tem ali no dia a dia milhões de brasileiros que trabalham muito bem e muito sério, gente. A gente tem que O parar com Hospital essas das coisas de virar Clínicas lá. também, né? O Hospital das Clínicas também. As UPSs, claro, o tratamento nunca vai ser igual do que um hospital para classe alta, não vai ser, mas Mas ele só, existe ali, né? mas só respondendo um pouquinho a pergunta quem foi que perguntou? A A Suzane? Suzane. Então, realmente, Suzane, as mulheres de classes menos favorecidas, elas têm menos condição de acesso. Mas hoje você pode ver que todo mundo tem noção de boa saúde, todo mundo tem noção de que tem que caminhar, fazer exercício. Você encontra gente de todo nível socioeconômico-cultural fazendo sua caminhada de manhã cedo. Sai na rua e presta atenção. Você não encontra só a mocinha de Nike, você encontra gente de todo jeito. Você encontra a senhorinha gordinha, vestida lá com uma roupa qualquer, caminhando. Todo mundo hoje tem noção. Então, em diversos níveis, o acesso é possível para todo mundo. E terapia de reposição hormonal não é das coisas mais caras que existem. Você tem uma gama enorme. Você tem desde implantes absorvíveis, implantes não absorvíveis. Você tem pessoas que importam alguns medicamentos, mas são opções. Você tem aqui hoje na farmácia da esquina. Você vai lá e compra um estrogênio que te permite fazer ou uma progesterona que te permite fazer uma reposição hormonal muito boa. E você encontra alguns núcleos de excelência onde você vai encontrar médicos que te escutam, que estão prontos ali para tentar responder às suas demandas em qualquer nível. Não é ideal. Nosso sistema de saúde, aliás, o sistema de saúde não ia, eu poderia aqui dar exemplos intermináveis, como nos Estados Unidos é igual. O pobre tem muito menos acesso, o médico às vezes trata de um jeito ali no hospital em Long Beach, e quando ele chega ali vai atender os ticanos ou o pessoal trata mal, entendeu? Isso está certo, né? Mas é a mesma coisa no mundo inteiro. Olha, quando a gente estava ali na luta, no comecinho ali de vacina, que chega, não chega, não chega, chega, eu, por acaso, atendi uma paciente que mora no Liechtenstein, lá um território que tem talvez o tamanho de meio bairro de São Paulo, acho que 600 mil habitantes. E aí eu perguntei para ela, né? Ela, como é que tá aí? Aqui tá tudo assim. Quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa. Estava em lockdown assim. Quem pode trabalhar de casa, trabalha de casa. Quem pode, como eu, ela trabalhava lá com cavalos, estava só ela no picadeiro, ela não tinha muita gente, então ela podia ir para o trabalho. As lojas estavam abrindo. Então, mas não é assim, né? 600 mil habitantes no país inteiro, no território inteiro. Então, entra um, sai um, né? Não precisa entrar duas pessoas juntas na loja, nem tem para entrar. As lojas estão abrindo. Puxa, que legal. Então, já está todo mundo vacinado? Não, imagina. Ops, como assim? Estava naquela briga, né? Que a gente não tinha conseguido vacina porque o nosso presidente tinha brigado e não tinha comprado quando era para comprar e não sei o quê. Como assim não estão vacinados? Não, Miriam, tem só 15% da população. Mas por quê? Porque o presidente não conseguiu ainda comprar. Lógico, né, gente? Saiu todo mundo correndo atrás de vacina. Foi uma briga, como ainda é até hoje, porque não dá para suprir tudo ao mesmo tempo. Não tem dose para todo mundo, né? Cada política trata a sua situação. Lá não houve revolta, porque ninguém está querendo trocar governo, nem nada, não tem uma briga lá, ou mesmo o presidente vai continuar, sei lá eu. Cada país tem a sua realidade política. Então
é isso aí, né? Então, não é privilégio do Brasil. Não, olha o número de pessoas vacinadas que nós temos. Então, se você for olhar por número, poxa, nós conseguimos milhões de vacinas, não tem tempo onde o país é deste tamanho, não tinha conseguido vacinar 15% da sua população. Então, peraí, eu sou contra o uso político inadequado da informação médica, da informação né, de saúde pública. Né? Mas é assim que rola a humanidade, né? E vai fazer o quê? Mas tudo bem. A gente manda muito bem, sim. Tem muita gente que trabalha sério, tem muita gente que faz mais até do que pode para que a saúde pública do Brasil dê certo. Legal, doutora. Tem mais uma pergunta aqui, ó, só para a gente, que a gente está chegando no final. Eu não quero deixar quem colocou pergunta, eu não quero deixar de responder, né? A Mirna Folca, ela coloca aqui, olha, as incontinências também podem ter causas emocionais? Também imagino que seja uma resposta ampla, mas a gente também, para não deixá-la sem resposta, né? De certa forma, Mirna, tem. Eu vou contar um casinho de uma família que todas, era a avó, a mãe e a filha, todas tinham infecção de repetição. E aí, conversando, atendendo eu cheguei lá à causa. Elas foram educadas a não ir ao toalete fora de casa. Então, se elas fossem fazer uma viagem internacional, elas saíam de casa, entravam no avião, ia parar lá em Paris e só ia no banheiro, eventualmente, quando já estava no lugar que ia ficar, ou no hotel, ou na casa onde fosse ficar. E isso é uma causa de infecção de repetição, é você não eliminar a urina na hora que deve. Então, isso é emocional? Não, mas a incontinência mesmo pode ter causa emocional no sentido, se você tiver, por exemplo, uma hiperatividade do detrusor, que é uma situação onde o seu músculo da bexiga vai tender a contrair um pouquinho fora de hora, qualquer situação mais que te provoque ansiedade, etc., pode sim ajudar a precipitar o evento, mas é complexo. Tudo em ginecologia, você tem que avaliar a paciente como um todo. Tudo. Se ela tem coisa vale para. Se ela tem vale para endometriose? Como? Mesmo vale para endometriose? Tem muitas amigas minhas que relataram mesmo que tiveram endometriose ou tiveram que tratar endometriose. Endometriose também tá ligado a casos emocionais ou não, doutora? Nossa, endometriose é um campo amplíssimo de estudo, é muito bacana, porque tem a ver com imunidade. E está comprovado que pessoas deprimidas têm menor imunidade periférica e assim por diante. Então, está tudo ligado, gente. Saúde é uma condição, estado de equilíbrio integrativo, de equilíbrio em todos os níveis da pessoa. Não campo amplíssimo, né? A medicina psicossomática é outro campo maravilhoso, tudo muito amplo, que contribui para o raciocínio. A conexão da doutora tá ruim, né? Vamos ver se ela volta. E aí a gente finaliza também. Vamos ver se volta, senão a gente... Vamos tentar voltar. Voltou. Voltou. Doutora, bom, não sei se você quer finalizar com alguma coisa, mas a gente estava falando desse olhar integral, que eu acho legal até, além do horário, finalizar também agora, porque tem tudo a ver com o que você falou no começo. No começo você fala justamente sobre esse olhar integral e depois de todas essas perguntas, esse papo, você voltou no mesmo ponto, quer dizer, a gente é um todo, né, doutora? Não é uma coisa só, a gente é um todo, né? Sempre. Como eu falei, até num acidente, você tem que ver como é que está a vida afetiva da pessoa. E tem... Por isso que
Que é isso aí, assim, acho que o médico ele tem esse papel, né, de tentar escutar o paciente como um todo, e não apenas E aí eu pela acho que são queixa que duas está coisas presente. também. É o médico, é o papel do médico, e o nosso papel também tem essa consciência com as mudanças que vão acontecendo com a gente, tanto de temperamento, como falou a Thaís, eu estou sentindo que eu estou numa intensa TPM, né? Quer dizer, é o nosso papel também cuidar da gente, né, doutora? Não é só do médico, Boa, né? Sendo classe A, boa. classe B ou classe C, é voltar a olhar para a gente e ver como o autocuidado da gente é importante, né? E o que a gente pode fazer com ele, independentemente da nossa classe, né? Doutora, É obrigada, viu, por esse papo. Agradeço muito, agradeço todo mundo que está acompanhando. E hoje é o nosso último, como eu eu que falei, o último agradeço. episódio. Vou colocar umas coisas lá no meu Instagram, o Pimenta.Adriana. O livro, lembrando de novo, quem quiser comprar hoje na primaveraeditorial.com, leva o brinde. Gente, obrigada, doutora Miriam. Eu estou à disposição, Beijo. obrigada, muito obrigada. Foi uma honra aí poder compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência. Um A prazer. honra foi nossa, doutora. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Boa noite.